Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje nós vamos aprender um pouco sobre o tema graus de fé. Todos nós que conhecemos e acreditamos em Deus temos uma fé, mas a fé existem vários graus, que hoje você vai aprender no nosso programa. E nós temos disponível esse material, livro Graus de Fé, disponível na nossa editora Curiacos e nas salas da palavra das nossas igrejas, onde você pode dar a conhecer mais sobre esse material, mais sobre a palavra de Deus, sobre a fé que é uma força que vai atrair até nós aquilo que nós acreditarmos e quisermos do nosso coração. Por isso nós temos que ter uma fé positiva, porque também há pessoas que têm a fé negativa, de que algo de mal vai acontecer. Por isso no programa de hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse tema com o Bispo Rafael, ele que é o supervisor da Nação do Brasil e vai estar aqui com a presença ilustre no nosso programa, presença especial, que também vai trazer um convidado especial, que é a região do Nordeste, que vai passar aqui no nosso programa. Vamos ficar por dentro das novidades, aquilo que está acontecendo nesta região. E nós acreditamos que a nossa missão é que está escrito na Bíblia, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nós temos várias ferramentas disponíveis no nosso ministério, onde nós podemos usar isso para evangelizarmos e convidarmos os nossos amigos, conhecidos, nossos familiares. Nós agora vamos para as ferramentas de evangelização. Nós temos várias ferramentas de evangelização que te ajudam para que você possa evangelizar e até mesmo para que você possa usufruir dessas ferramentas do nosso ministério. Nós temos a editora Curiacos, que é uma plataforma online onde você fica por dentro, você tem acesso a vários materiais do nosso ministério, seja áudio, música, livros, manuais, onde você sabe mais da palavra de Deus. Onde cada tema, cada material está ali separado por tema e você pode encher o seu coração com a palavra de Deus através destes materiais. Como também você pode usar todos esses materiais para evangelizar, para anunciar as boas novas, para convidar os seus amigos para vir a uma igreja, para se converter a Jesus, através destes materiais. Você pode acessar o site editora-curiacos.com, como também você nas nossas igrejas pode procurar uma sala da palavra e lá de forma física você pode ter acesso a todos esses materiais e pode encher o seu coração com a palavra. A Bíblia diz que a fé só vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Por isso é a forma de nós enchermos o nosso coração e a nossa vida de fé, através de todos esses materiais, mas também para você evangelizar e convidar cada vez mais as pessoas à sua volta e que nós possamos ganhar muitas almas para Jesus. Por isso, acesse o nosso site e fique por dentro de todos os materiais que nós temos disponível para você. Nós agora vamos fazer uma pausa musical e já voltamos com o Bispo Rafael, o nosso convidado. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As peças que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus com o seu infinito amor enviou seu filho para me libertar. Jesus foi
vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue Ele me comprou. Hoje sou livre. Nós agora vamos receber no nosso programa o Bispo Rafael Galvão. Muito bem-vindo, Bispo, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui no programa 60 Minutos, que é um programa que tem ajudado muitas pessoas. E eu sempre digo isso porque é a verdade. Sempre onde eu vou, as pessoas comentam do programa, falam de como tem sido bom esse programa, mostrando os vários pastores, né, e os temas abordados. Então, parabéns a todos pelo programa, que tem sido uma grande bênção. Muito obrigada, é um prazer ter o Bispo aqui. O Bispo que é supervisor da Nação do Brasil, não é? E somos aí separados por várias regiões, várias regionais, vários pastores, várias lideranças, né, espalhados por todo o Brasil, não é? A Igreja Maná no Brasil, ela já está desde 1991, 1992, e nesse período, né, a igreja ela foi desenvolvendo, era predominantemente em São Paulo, né, as nossas igrejas, mas hoje temos igrejas não só em São Paulo, mas na região de Minas Gerais, na região nordeste do país, mesmo no estado de São Paulo, não está só ali na capital, mas já está na região do Vale do Paraíba, na região ali de Ribeirão Preto. Então temos grupos familiares também, que é um outro modelo, vamos dizer assim, de igreja, né? Que são praticamente pequenas igrejas, né? Espalhadas em várias partes do Brasil. Então tem sido uma grande bênção, tem sido muito bom e através desse projeto dos grupos familiares a gente está conseguindo alcançar também muita gente. Muito bom, e nós agora vamos viajar, não é? Para o Nordeste do país. Sim. Vamos lá ver a Bispa Supervisora, não é? Que é a Bispa Jacinta, que vai falar um pouquinho sobre aquilo que tem acontecido, os trabalhos ali na região do Nordeste, não é? Exato. O Nordeste também é uma região do Brasil muito rica, culturalmente falando, Sim. A nível de beleza, né? A nível de pessoas. É uma região do Brasil que traz um frescor muito grande, porque é um povo muito bem-humorado e é um povo muito competente. Então, vai ser muito bom a gente estar ali com a Bispa Jacinta. Ela cuida de uma região bem grande, porque nós temos a igreja de Arapiraca, que é a igreja principal. Arapiraca é a segunda cidade do estado do Alagoas. Então, Alagoas é onde tem a maravilha de Maceió, né? Que tem ali praias belíssimas. E Arapiraca é a segunda cidade do estado, que fica mais ou menos a 100 e poucos quilômetros da capital. E depois, ali na cidade de Arapiraca, temos lá 3 igrejas. Depois, em volta, temos mais outras igrejas. E ela também cuida de uma região que é a região do Rio Grande do Norte, que é um outro estado do Nordeste, que também o pastor Oswaldo que está lá, e tem sido interessante porque ele é um professor universitário e ele tem desenvolvido grupos familiares dentro da universidade, né? Ele também tem grupo familiar em região ribeirinha, ou seja, em regiões onde é muito próximo da praia. Ele também tem pessoas no grupo familiar dele, como por exemplo, ele é surfista, ele gosta de surfar. Então, recentemente teve um dos membros do grupo familiar que foi campeão nacional de surf. Ou seja, é uma regional bem interessante. Bem turística, bem diferente. Exatamente. Nós agora vamos assistir e acompanhar esse vídeo, não é? Vamos lá viajar para o Nordeste com a Bispa Jacinta. Olá, eu sou a Bispa Jacinta,
responsável pela Regional Nordeste. Aqui nós temos 5 igrejas. Aqui em Arapiraca, a sede. Nós temos igreja em Boa Vista, aqui no bairro de Boa Vista, e também temos a igreja no bairro de Canafístula. Temos igreja em Natal, no Rio Grande do Norte, e em Taquarana, uma cidade aqui próxima a Arapiraca, no sítio Vazinha. Desenvolvemos 2 projetos aqui na nossa regional. Um deles é com os nossos jovens, onde levamos os jovens a compreender a palavra de Deus, serem transformados por essa palavra, onde eles aprendem a usar a palavra de Deus a favor da vida deles, com conversão de jovem, evangelização, com dinâmicas, com louvor e adoração. Então, incluímos os nossos jovens nesses projetos especiais para eles se desenvolverem e ganharem almas para Jesus, ganharem mais e mais pessoas para Jesus e mudarem as suas vidas. Também temos um projeto que chamamos de grupo familiar. Este é um projeto em que a reunião, em que esse encontro, a reunião é feita na casa de um dos nossos irmãos. Lá nós aprendemos a palavra de Deus e nos enraizamos também. É um espaço também de evangelização, onde podemos levar os amigos, onde podemos estar juntos para falar da palavra de Deus. E eu quero aproveitar também para convidar você a vir ter conosco, a vir ter na nossa igreja uma reunião especial. Nós temos reunião de lutar até vencer às sextas-feiras e reunião de encontro com Deus aos domingos. Você é nosso convidado. Tá vendo? Você que não vai em uma das nossas igrejas está convidado, convocado, não é? Pela Bispa Supervisora, que abrange toda ali a região do Nordeste, não é? E é um povo, como o Bispo estava falando, né? Um povo diferente. Mas como importante é nós irmos, não é, Bispo? A uma igreja, nos firmarmos, enraizarmos, porque isso ajuda na nossa caminhada com Deus. Com certeza. A igreja, o foco principal de Deus são pessoas, né? A igreja não é o prédio, né? Uhum. A igreja são as pessoas. E esse tem sido o nosso foco. E esse tem sido o foco principalmente de quando nós olhamos assim para certas regiões do Brasil, Tatiana, que são regiões que estão distantes, né? Ou seja, quando a gente fala de São Paulo é uma região em que o acesso é muito fácil, em que a comunicação é muito fácil, porque você pega um voo daqui, chega ali, está resolvido. Agora, existem regiões no Brasil que são mais para o interior, uhum, que, devido à extensão do país, tem maior dificuldade. Por exemplo, a gente estava falando de Manaus, né? Manaus, nós temos lá a igreja. Para você chegar a Manaus, você está falando de 3 a 4 horas de avião, né? É um trajeto muito longo. É um trajeto muito longo. Nós temos grupos familiares, por exemplo, no Pará. Para você chegar no Pará, é uma distância muito longa, principalmente quando a gente está falando de uma região como São Paulo. Para você chegar até lá, estamos falando de 4, 5 horas de viagem de avião, né? Depois, a malha de aviões no Brasil acaba por ter essa fragilidade que, se você está no Nordeste e você quer, por exemplo, a Bispa Jacinta quer ir para o Rio Grande do Norte. Estamos falando de 800 quilômetros, mais ou menos, 600, 800 quilômetros, que parece fácil, né? Pega um avião aqui, vai ali, 1 hora e pouco você está lá. Mas não é, porque não tem um avião direto. Então você, às vezes, tem que vir para São Paulo para pegar um outro avião para ir para lá, né? Então, ou ir para Recife, esperar não sei quanto tempo. Então, o Brasil tem certas dificuldades a nível estrutural, de infraestrutura, que acaba por atrasar um pouco mais as coisas. E nós vemos, através da TV Maná Brasil, foi uma forma de a gente conseguir chegar a todo lado, que é muito bom. Uhum. A tecnologia também sempre nos ajuda, a internet acaba por nos aproximar bastante. Mas nós vemos que é um compromisso muito forte que cada uma dessas pessoas, nas regiões que elas estão, tem para com Deus e para com o ministério, né? Porque estão lá há tantos anos, fiéis, né? Fazendo sempre o melhor trabalho e vamos vendo o fruto. Vamos vendo o fruto que Deus tem feito através dessa fidelidade e de todas essas pessoas, né? Sim. E quão importante é as pessoas lá terem brasileiros, né? Pessoas que entendem da cultura, porque nós vemos aí, né? Normalmente, não é em todos os casos, né? Mas
no caso do Nordeste. A pessoa Jacinta é mesmo nordestina, mesmo de lá. Isso ajuda com que ela entenda a cultura, entenda as situações que acontecem. Porque mesmo dentro do país, a diversidade é muito grande quando você sai de uma cidade para outra. Mas o que é bom, mesmo dentro do nosso ministério, nós conseguimos entender e conhecer muitas culturas que por vezes está ali distante, não é? Com o amor e os laços que nos ajudam a ficar firme, não é? É verdade. E é engraçado você falar isso porque é uma realidade. O Brasil, ele, quando você vê em outras partes do mundo, hoje a imigração é algo que está muito latente, né? Ou seja, está muito forte em toda a parte do mundo, né? Você ouve nas notícias e vê as pessoas em busca de melhores condições e para isso mudando de país. E o Brasil, ele já levou com isso há muitos anos, né? O Brasil já teve várias fases de migrações dentro do próprio país, né? Em que nós vemos que, por exemplo, São Paulo mesmo foi construído pelos nordestinos, né? Quando você vê principais regiões do Brasil que foram de povos que saíram daqui, foi para lá. E então a cultura no Brasil ela é muito diversificada. Embora você tenha, por exemplo, lá em São Paulo, nós temos na igreja muitos irmãos nordestinos. Você tem lá em Arapiraca irmãos que foram de São Paulo para o Nordeste. Então, você tem essa troca. Mas quando você tem alguém que é daquele local, você consegue entender melhor a realidade e desenvolver um relacionamento maior com aquela sociedade, né? Porque o objetivo da igreja é esse, não é ser uma coisa à parte da sociedade. O objetivo da igreja é entrar e junto na sociedade desenvolver as pessoas, porque a igreja é um reflexo daquilo que é a sociedade. Na igreja tem criança, tem mais velho, tem mulher, tem homem, tem pessoas que foram fragilizadas, tem pessoas que já são de uma, vamos dizer assim, uma classe social maior. A verdade é que a igreja tem todo tipo de gente. Então, quanto mais nós entendermos isso, mais nós conseguimos levar as pessoas ao seu propósito, que é o propósito que Deus tem para cada uma dessas pessoas. E é muito bom. Bispo, para as pessoas que estão na região do Nordeste e ainda não vão a nossas igrejas, como é que essas pessoas podem ter acesso, para além daquilo que viu hoje, né, e deu a entender? Nós até temos um mapa, não é, que consegue ali ter uma visão mais ampla daquele trabalho que nós estamos desenvolvendo no Nordeste, não é? Sim. Uma pessoa que está no Nordeste e tem o desejo de participar das nossas reuniões, entre em contato conosco através do SOS. Nós temos lá os endereços das igrejas, ou você pode falar com o pastor, ou você pode buscar alguma informação que nós vamos te direcionar para uma igreja mais próxima, ou então para um grupo familiar que seja próximo. Nós temos grupos familiares na Bahia, temos grupos familiares no Ceará, ou seja, temos grupos familiares em várias partes ali do Nordeste, em que nós podemos ajustar para direcionar você, para você ser acompanhada. E a nossa televisão ela tem grande audiência no norte e no nordeste do país, porque através do satélite, essas regiões, nós temos uma grande abrangência, né? Devido ao sinal e essas coisas, nós conseguimos chegar lá com bastante força. Então entre em contato conosco e nós vamos ter imenso prazer em te acompanhar e te ajudar. É o nosso papel, não é? Estamos aqui para isso. A TV Maná Brasil também foi criada para isso, não é? Para nós alcançarmos todo tipo de pessoas no país todo, através do satélite, e acreditamos que vidas estão a ser transformadas, para além dos testemunhos que nós temos, né? Pessoas que estão nas nossas igrejas por causa da TV Maná Brasil, porque foi uma porta que nós abrimos, que está a entrar muitas pessoas nas nossas igrejas, não é? Nos grupos familiares, oportunidades. Sim, nós temos acompanhado milhares, literalmente milhares de pessoas todos os meses. Todos os meses nós temos acompanhado milhares de pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando a gente fala acompanhar, a gente está falando de pessoas que entram em contato conosco, de alguma forma foram tocadas para pedir ajuda. E quando a gente fala pedir ajuda, não é pedir um donativo ou qualquer coisa assim, uma doação, né? Entrar em contato conosco pedindo ajuda no sentido de, olha, eu tô com esse problema, eu preciso da ajuda para resolver. Olha, eu quero conhecer mais a respeito da palavra de Deus. E depois nós recebemos testemunhos de pessoas que encontraram na forma como nós pregamos o Evangelho uma alternativa, como se fosse, eu entendi.
né? Pessoas que já andaram na igreja, mas que ao nos ouvir, ao ouvir os nossos programas, ligam e falam, olha, eu estou entendendo agora o Evangelho. Né? E ligam para agradecer, e ligam para dizer que vão continuar acompanhando. Muitas vezes nós não conseguimos direcionar essas pessoas para uma igreja nossa, porque nós ainda não temos igreja em todos os estados. Mas nós vamos chegar lá, né? O que nós temos feito é acompanhar essas pessoas à distância, utilizando a própria TV Maná Brasil, e temos conseguido dessa forma ir ajudando o máximo de pessoas possível. Muito bom. E esse objetivo da nossa TV Maná Brasil está a ser alcançado e ainda vai ficar ainda melhor, não é? É isso. Com muitas igrejas que vão ser abertas aí mesmo perto de você. Se você não tiver uma igreja Maná perto da sua casa, acredite que nós estamos trabalhando para isso, não é? Para expandirmos, para crescermos cada vez mais e pregarmos o Evangelho. Exato. Bispo, nós agora vamos fazer uma pausa musical. Vamos ali ouvir uma música e nós já voltamos. Senhor com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, apresentai-vos a Ele com canto, servi ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom. Porque
Nós agora vamos aprender sobre o tema do programa de hoje, que é sobre graus de fé. O bispo, nós aprendemos, né, na nossa igreja sobre a fé. A fé não uma fé distante, mas a fé que nós usamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus. E a fé consiste no quê? Para quem não sabe, termo fé. Sim, fé é uma força, né? Fé é uma força. Assim como existe a força da gravidade, assim como existe a aerodinâmica, a fé é uma força espiritual, uma força sobrenatural, que muitas vezes nós não conseguimos explicar de forma natural, porque é algo sobrenatural, né? É como um braço que vai no mundo do espírito buscar aquilo que Deus já prometeu. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, né, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, né? Esse é a parte do versículo, né, que nós grifamos, né? Ou seja, já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais. Então, o que são esses lugares celestiais? São os armazéns de Deus. É onde tem lá guardado tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Jesus, ele levou sobre ele, na cruz, né, conforme cada chicoteada que ele recebia, ele estava levando sobre ele o castigo da humanidade. E aquilo que hoje nos traz paz, aquilo hoje que nos traz suprimento, aquilo que hoje nos traz vida, Jesus, ele conquistou lá na cruz. Então ele levou sobre ele as dores, levou sobre ele as enfermidades, levou sobre ele o castigo, para que hoje nós tenhamos acesso às bênçãos. E essas bênçãos são espirituais, né? O que é bênção espiritual? É cura, é felicidade, é prosperidade financeira, é a possibilidade de um futuro melhor, é a salvação, que é a principal delas. Ou seja, quando nós falamos de bênção espiritual, é tudo aquilo que ainda eu não vejo, tudo aquilo que eu ainda não sinto, né? Tudo aquilo que eu ainda não consegui alcançar na minha força. Então, a força, a fé, né? Que é essa força, é como um braço que vai lá no mundo do espírito, buscar o que Deus promete e traz para o mundo físico. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Então, é o firme fundamento, é mesmo sólido, né? Que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. É uma certeza, não é? É uma certeza. E este material que hoje nós estamos baseando o nosso programa sobre o livro Graus de Fé, foi escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador das Igrejas Maná. E lá ele menciona sobre graus de fé. Então, não existe só um tipo de fé. É um tipo de fé, mas existem ali graus. E o grau que nós aprendemos, que é o grau 0, é aquilo do que? Eu acho que eu tenho fé, não? O apóstolo costuma a comparar a uma pessoa, por exemplo, se ele chegasse para alguém e falasse assim, olha, você tem dinheiro? A pessoa vai falar, sim, tenho dinheiro. Agora, você tem dinheiro para comprar uma Coca-Cola? Né? Não falando marca, mas já falando. Sim, tenho. Ah, então vamos lá tomar, né? Na minha época de criança era uma tubaína. Vamos lá tomar uma tubaína. Um Dolly. Agora, quando nós falamos de dinheiro, eu também poderia perguntar, se você disse que tem dinheiro, então vamos comprar lá uma casa, lá em Maceió mesmo, de frente para o mar. Então você vai falar, para comprar à vista eu não tenho, né? E a mesma coisa é quando nós falamos de fé. Quando a gente fala, você tem fé? De regra geral as pessoas vão dizer, sim, eu tenho fé. E é verdade, as pessoas, de regra geral, elas têm fé. Mas fé não é não é uma superstição. Por exemplo, no Brasil a gente tem muito hábito as pessoas têm o hábito que fazem jogos, dizer que vai fazer uma fezinha, né? Por quê? Porque acreditam que se jogar vão ganhar. Acreditam que se, por exemplo, no dia de Ano Novo, vestir roupa branca vai trazer sucesso, vai trazer paz. Acreditam que se pular não sei quantas ondas vai ter prosperidade. Acreditam que se tiver, sei lá, ou seja, são superstições. E fé não é isso. Fé nem é religiosidade. Fé nós temos plena convicção naquilo que Deus diz. E quando você fala de graus de fé, o grau 0 de fé
é exatamente a pessoa que é incrédula. E ser incrédulo não está relacionado com ir à igreja, não está relacionado com ser uma pessoa totalmente que não vai na igreja. Não é nenhum nem outro, porque a gente vê um exemplo na Bíblia, né? Que é o exemplo do Tomé. Tomé foi chamado por Jesus de incrédulo. E ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer milagres, e ele ouviu Jesus falar que ia ser crucificado, mas iria morrer, mas queria ressuscitar. E quando Jesus aparece para os discípulos, ele não estava na sala. Jesus, depois de ser crucificado, Jesus volta e aparece. E aparece para os discípulos. E o Tomé não estava lá. Quando o Tomé chega, Jesus já tinha ido embora. E os discípulos falam, Tomé, Jesus voltou. Jesus morreu, mas ressuscitou. E ele diz assim, eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida. Eu só acredito se eu tocar, se eu ver. E uma pessoa que ela tem uma fé condicionada a ver primeiro para fazer, ver primeiro para depois fazer, está condicionada a sentir primeiro para depois acreditar, está condicionada a ver os resultados para só então acreditar, essa pessoa é catalogada, vamos dizer assim, como uma pessoa incrédula. Porque fé é exatamente o oposto. Fé é exatamente eu, mesmo não vendo, mesmo não acreditando, eu vou agir. Mesmo não vendo os resultados aparentes. Por exemplo, uma pessoa que está doente, né? E ela começa a meditar na Bíblia, porque a fé é uma força que vem por ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, vai se gerar uma força, uma energia. E essa força, que não é uma força apenas do positivismo, apenas do pensamento positivo, é uma força que vem pela palavra de Deus, é uma luz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é medicina para os nossos ossos. Então, quando nós meditamos na palavra, nós ganhamos uma fé, que é uma força, que entra no nosso corpo e vai nos ajudando a ter força para reagir a doenças, reagir aos problemas e tudo aquilo que nós acreditamos é isso que nós vamos ter. Então, voltando aqui ao ponto que eu estava falando, quando uma pessoa ela está doente, ela começa a ouvir a palavra, o que é fé? Fé é mesmo a pessoa tendo dores, mesmo a pessoa recebendo um diagnóstico negativo do médico, ela olhar para a palavra de Deus e pensar, eu sou o que Deus disse que eu sou. Pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então, mesmo tendo essa dor, mesmo sentindo essa dor, eu olho para Jesus, eu olho para a palavra de Deus. O contrário disso é o quê? Tá vendo, eu não consigo, eu recebi um relatório médico ruim, logo sou um doente. Estou sentindo dor, logo eu não fui curado. Então, esse é um nível de fé que todos nós precisamos lutar para não ficar lá. Embora tenhamos áreas na nossa vida em que, por vezes, estamos lá. Então, é lutar diariamente para sair desse grau. Tem também outro grau que é sobre a fé insuficiente. A pessoa consegue ir até certo ponto, só que é uma coisa insuficiente. E nós vemos exemplos na Bíblia, não é? De um grau de fé insuficiente, não é? É verdade, Tatiana. E é engraçado porque muitas vezes nós até começamos num gás, né? É como vou falar de novo da Coca-Cola, já falei. Mas a pessoa abre, é o cristão Coca-Cola, né? Você abre e ele está cheio de gás. Mas depois, com o tempo, vai ficando um xarope. E a mesma coisa é muitas vezes na nossa fé. Muitas vezes na fé nós temos sim uma força no começo, estamos entusiasmados, porque ouvimos e vemos os milagres de Jesus, assiste um programa como esse e a pessoa fala, não, eu vou decidir fazer. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser inconstantes, né? Porque aquele que é inconstante não vai receber nada de Deus. É como a onda do mar. Então, quando nós falamos de fé insuficiente, é isso. Muitas vezes a pessoa começa, né? Mas ela não tem força suficiente para chegar ao destino. Podemos dar um exemplo do Pedro, né? Em que ele
viu Jesus, ele andou com Jesus, e Jesus estava andando sobre as águas, porque Jesus estava num outro lugar e eles foram para outro, e Jesus veio para perto deles andando sobre as águas. Jesus aparece e Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, quem é? É um fantasma? E Jesus diz, não, Pedro, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. E o Pedro falou, se és tu, Jesus, então manda que eu vou aí para perto de você, né? E Jesus fala, então vem. E o Pedro teve um rasgo de fé. Saiu do barco e deu, não sei quantos passos, a Bíblia não fala isso, mas andou sobre as águas. O problema é que ele reparou no vento, reparou na onda. Tô por cima da... reparou nos problemas e começou a afundar. E muitas vezes isso acontece na vida das pessoas e na nossa, inclusive. Por quê? Porque tem situações em que nós até acreditamos, nós sabemos que é Jesus, mas a pressão dos problemas, a pressão do mundo, a pressão de uma pessoa que recebe um diagnóstico, Tatiana, por exemplo, de câncer, uma pessoa que recebe um diagnóstico, por exemplo, do filho, que ele tem uma síndrome qualquer, uma pessoa que recebe uma carta de um oficial de justiça, essa correspondência, esse diagnóstico, ele está carregado de uma força destruidora. E por mais que a pessoa tenha fé, quando ela recebe um diagnóstico, aquilo bate forte, aquilo é para derrubar. E muitas vezes a pessoa até tem ali um rasgo de fé, não, eu vou conseguir. Mas depois, passa um dia, passa 2 dias, o problema não se resolve e a tendência da pessoa é afundar. Então, olha para Jesus, né? A fé é uma força que ela precisa ser alimentada todos os dias. Mesmo que a resposta à tua oração ainda não veio, não é hora de desistir, é hora de se fortalecer. A Bíblia conta a história de um homem chamado Abraão, que a Bíblia diz que ele não se enfraqueceu na fé, diante do cenário que ele vivia. Ele tinha uma promessa de Deus, e nessa promessa, ele recebeu a promessa de que teria um filho. Mas passado 40 anos, ele ainda não tinha um filho. Porque a mulher era estéril, ele já estava ficando velho. E a Bíblia diz que Abraão não se enfraqueceu na fé. Ele tinha certeza que aquilo que Deus prometeu iria se cumprir na sua vida. Então, essa fé, esse grau de fé que você menciona, ele é um grau de fé importante para se trabalhar constantemente. Tira os olhos do problema, tira os olhos das circunstâncias ruins e coloca os olhos em Jesus. Se rodeia de pessoas de fé, né? Porque às vezes o pior que a pessoa pode fazer é continuar com pessoas que vão te colocar para baixo, né? Ou ficar isolada, porque às vezes a pessoa isolada ela também começa a ter um ataque na mente, né? A Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos, nem preocupados com o dia de amanhã. E, inclusive, o próprio Jesus disse que uma pessoa que está ansiosa, está preocupada, é uma pessoa que tem uma fé pequena. Então, rodeia-se de pessoas de fé. Por isso que o ir à igreja é importante, por isso que o assistir esse programa é importante, porque são doses de fé que você vai recebendo e isso vai fortalecendo o teu espírito para continuar focado naquilo que Deus tem para a tua vida. Que é o melhor. É Com sempre certeza. isso que Deus tem para a nossa vida. Nós também, no final do nosso programa, vamos orar por todos os pedidos de oração. Muitas pessoas estão entrando em contato conosco, pessoas que estão passando por dificuldades e precisam da ajuda, não é? E nós depois vamos orar, por isso você pode entrar em contato com os números que estão passando em rodapé. Faça o seu pedido de oração, você ainda vai a tempo. Nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Vamos ouvir uma música, mas ainda vai a tempo de fazer o seu pedido. Por isso, fique agora com o nosso momento musical e já voltamos. Aqui, bem depressa meu ser se enche de ti. Vejo-te passar, multidão a apertar, minha fé a aumentar, aumentar. Ouço falar que tu estás aqui, bem depressa meu ser se enche de ti. Vejo-te passar, multidão a apertar,
chega o momento de nós enchermos ainda mais o nosso coração com a palavra de Deus e de fé, não é? Vamos aprender não, né? Vamos ouvir um testemunho, não é? É verdade. Sabe que na nossa igreja, nós sempre, nas reuniões de domingo principalmente, nós temos uma reunião de fé. A reunião de domingo é uma reunião de fé, é uma reunião que em todas as reuniões de domingo nós oramos, em especial por pessoas que estejam a passar por problemas na área da saúde. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus quer curar, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar. E Deus não faz acepção de pessoas, né? É o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, toda reunião nós convidamos, falamos de fé e chamamos. Olha, tem alguém que precisa de cura? E teve um senhor numa das nossas reuniões que ele estava com muitas dores no ombro. E ele estava diagnosticado com uma doença que é a bursite, que são inflamações, né, ali na região do ombro. E ele tinha muita dificuldade de levantar os braços. Ele trabalhava de forma braçal e ele tinha ali muitas dificuldades. Estava até em risco de ter que ficar de baixa. Então aquilo estava um pouco preocupante e inclusive ele, por fazer tratamento, o médico queria fazer uma cirurgia. Então ele foi na reunião, encheu o coração de fé. Fé vem por ouvir. Ele se preparou, falou com o pastor falou, não, você vai encher o teu coração de fé. E ele na reunião ouviu a palavra e teve esse impulso, eu vou hoje para receber a minha cura. E ele foi ao altar, recebeu a ministração e não sentiu nada. Não sentiu nada. Continuou a dor, continuou as coisas normais e pronto. Então ele foi para casa, naquela expectativa, não, vai dar tudo certo, vai correr bem. E dormiu. No outro dia, quando ele acorda, ele percebe que a dor que ele estava sentindo antes desapareceu. Que ele não estava mais sentindo aquela dor. Ele pensou, nossa, que estranho. É até estranho não sentir a dor que eu estava sentindo. E aquela dor no outro dia também não voltou. Passado não sei quantos dias, ele continuou sem a dor. Então ele foi no médico e fez os exames, fez o acompanhamento. E o médico disse que aquela inflamação tinha desaparecido e que ele estava 100% recuperado para a honra e glória de Jesus. Muito bom, muito bom. Isso gera fé, né, no coração das pessoas que por vezes estão passando por situações semelhantes, não é? De um laudo médico ou de situações que por vezes deixa a pessoa ali na corda bamba, não é? E agora, o que é que eu faço? Sem forças ou por vezes sozinho em casa, com aquela dor que dia após dia está ali. Mas isso é para nós entendermos que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode nos curar também, não é mesmo? Ele não muda. Mesmo as pessoas que estão hoje nos acompanhando estão doentes. O que é que o bispo tem a dizer às pessoas que hoje estão em situações semelhantes com a desse senhor? A primeira coisa é você encher o teu coração de fé. Esses exemplos e tudo isso que nós falamos aqui, nada mais é do que como se fossem doses homeopáticas de fé, né? Em que estamos colocando aí na sua boca comprimidos de fé, para ir fortalecendo o teu espírito. A segunda coisa que você deve fazer é ir até uma das nossas igrejas. Se você não pode ir até uma igreja, entre em contato conosco, assista nossos programas. Nós temos a reunião de encontro com Deus aqui nesse canal da TV Maná Brasil. E todo o programa nós também oramos por cura divina e você pode receber. Tem os programas do próprio apóstolo Jorge Tadeu, que ele sempre ora na área de cura divina. Então, assista esses programas. E terceiro, se você tem dúvidas, se tem coisas que você não sabe como agir, ligue para nós, entre em contato no SOS, que nós temos lá uma opção que é a consulta pastoral. E através da consulta pastoral nós conseguimos te ajudar, te acompanhar e fazer com que você entenda a palavra de Deus e haja na palavra de Deus. E aí a vida vai ser transformada, porque é uma semente que vai estar lá e vai dar fruto, não é, Bispo? Esse é o poder do Evangelho. Olha, Bispo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Para uma próxima, será muito bem-vindo por aqui. Obrigado. Com novidades, ainda mais de todas as regionais do Brasil. Obrigado, foi um grande prazer. E é sempre um prazer nós recebermos pessoal de toda parte do país, pastores, bispos, missionários que estão aí espalhados, mas que juntos nós estamos para pregar o Evangelho a toda criatura.
Você que acompanhou o nosso programa até aqui, quero lembrar você que nós temos um canal no YouTube, TV Maná Brasil, onde você pode rever todos os nossos programas 60 minutos. E também fique ligado na nossa programação 24 horas especial para você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.